Oi, pessoal. A aula de hoje é sobre as origens da União Soviética, dentro do assunto a formação da União Soviética. Eu vou comentar sobre os regimes totalitários que surgiram no período entre as duas guerras mundiais, e a União Soviética foi o primeiro regime totalitário, e vamos falar sobre a Revolução Russa de 17, que originou a União Soviética. Ok? Bom, então como introdução, vamos tentar entender o que é isso, um regime totalitário ou totalitarismo. O regime totalitário surgiu no período entre as duas guerras mundiais, nesses 20 anos aproximadamente, de 1918 a 1939. O contexto do período entre guerras, o contexto marcado pelo impacto da Primeira Guerra Mundial, que causou uma crise econômica e política em diversos países. A democracia liberal ficou desacreditada, muitos acreditavam que a democracia era incapaz de resolver os problemas econômicos ou políticos gerados pela guerra. Isso, naturalmente, foi mais forte nos países onde a tradição democrática era menos desenvolvida. Nesse contexto, portanto, ocorreu um avanço das ideologias coletivistas, ideologias que afirmavam representar interesses coletivos em detrimento do interesse individual, que é a base do liberalismo. Então foi o caso do nacionalismo, uma ideologia nacionalista radical, afirmando representar os interesses coletivos da nação, e foi o caso do socialismo e do comunismo, né? Aí, dependendo do contexto, a gente pode fazer uma diferença ou não. Mas aqui, de uma forma geral, é a ideologia que afirma representar os interesses coletivos dos trabalhadores, do proletariado. Então, nesse quadro, ocorreu um crescimento do extremismo da esquerda, ou do extremismo de esquerda e do extremismo de direita. O de esquerda é representado pelo comunismo e o de direita é representado pelo nacionalismo radical, sobretudo pelo fascismo e pelo nazismo. Resultado: instalação de ditaduras em nome dos trabalhadores, em nome do povo ou em nome da nação. E o totalitarismo foi uma dessas ditaduras. Eu gosto de explicar o assunto do totalitarismo, começar a explicar o assunto do totalitarismo com a seguinte frase: todos os regimes totalitários são ditaduras, mas nem todas as ditaduras são totalitárias. O totalitarismo, portanto, é um tipo de ditadura que nasceu nesse período entre guerras. Quais são as características do totalitarismo? Repare, o totalitarismo em si ele vai ser caracterizado pela combinação dos elementos que vocês têm aí no slide. Alguns desses elementos podem existir em ditaduras não totalitárias, mas o conjunto combinado é que compõe o regime totalitário. Então, primeiro ponto, o totalitarismo é uma ditadura de partido único, é o chamado monopartidarismo, só um único partido pode existir. Esse partido afirma representar os interesses de uma coletividade, ou da nação, ou dos trabalhadores. Então ele possui uma ideologia, o regime totalitário, possui uma ideologia oficial coletivista. Mas como é um grupo extremista, então uma ideologia coletivista marcada pela violência, pelo ódio àquele grupo, ou ódio contra aquele grupo que é considerado inimigo da coletividade que o partido afirma representar. O inimigo coletivo do regime. É uma ditadura exercida em nome do proletariado ou da nação. Tem essa ideia de que existe um inimigo mortal que precisa ser eliminado, o inimigo mortal do proletariado ou da nação. É uma ideologia coletivista que acredita na luta de coletividades, numa luta entre coletividades rivais, uma luta de classes, uma luta de nações ou uma luta de raças. A terceira característica do totalitarismo, e essa é fundamental para distingui-lo das outras ditaduras, é que o totalitarismo tem um objetivo de engenharia social. O que é isso? O que um engenheiro faz? O engenheiro constrói ou reforma. O que seria uma engenharia social? Seria você reformar a sociedade ou construir uma nova sociedade. É o ideal de criar uma nova sociedade moderna, de base industrial, mas que vai representar melhor os anseios, os interesses da coletividade.
uma nova sociedade que vai representar melhor os interesses da nação ou uma nova sociedade que vai representar melhor os interesses dos trabalhadores. Para tanto, e esse é um outro ponto fundamental no totalitarismo, aliás, vai ser a origem, né, do termo totalitarismo, o partido e o Estado, que esse partido controla, precisa controlar totalmente o indivíduo e a sociedade, para dirigir o esforço pela construção de uma nova sociedade. A engenharia social exige a colaboração de todos, o envolvimento de todos. E o Estado, dirigido por esse partido, é que vai organizar a sociedade para construir a nova sociedade. Então o Estado precisa controlar totalmente o indivíduo, controlar totalmente a sociedade. Daí o termo totalitarismo, o Estado totalitário. Repare que é uma tentativa de controle total. Não quer dizer que efetivamente o regime totalitário consiga esse controle total, mas ele tenta esse controle. E o regime totalitário, marcado obviamente pela intolerância, pela violência política, né, pela repressão, como aliás toda a ditadura, mas no caso específico do totalitarismo, a gente vai ter uma polícia política com um serviço secreto com a intenção principalmente de vigiar a sociedade, a de repressão interna, acabar com os opositores internos. E a última grande característica geral do regime totalitário é o dirigismo econômico. A ideia de que o Estado deve interferir na economia, tem que interferir na economia, fazer uma intervenção na economia, né, nesse projeto de engenharia social. O Estado tem um papel central na organização da sociedade e na organização da economia. Aqui vocês têm duas encarnações, né, do regime totalitário, que ele ficou muito associado à ideia de um líder, né, supremo, né, representante do partido, representante, né, do Estado, que no caso é o exemplo do Mussolini, à esquerda ali com o braço levantado, e o Hitler. O Mussolini, o ditador fascista, totalitário na Itália, e o Hitler, ditador nazista, né, na Alemanha. E aqui o Lenin e o Stalin, representando aí a ditadura comunista, os dois foram dirigentes ditatoriais da União Soviética. De fato, a gente pode diferenciar o totalitarismo em dois tipos básicos: o totalitarismo de esquerda e o totalitarismo de direita. O totalitarismo de esquerda associado ao comunismo ou socialismo. Quer dizer, geralmente se fala assim, o regime comunista, o regime do Partido Comunista, mas o sistema econômico social é o socialismo. Aí, dependendo da ênfase que a gente dá, ou o regime do partido ou a estrutura econômica social, a gente pode falar de regime comunista, enfatizando a direção do Partido Comunista, ou regime socialista, caracterizando a estrutura econômica e social, né, desse socialismo. É um totalitarismo baseado no marxismo e no período entre guerras vai ter como principal exemplo a Rússia, que virou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E o outro totalitarismo é o totalitarismo de direita, associado ao fascismo e ao nacionalsocialismo, mais conhecido como nazismo. O nazismo também costuma ser classificado ou caracterizado como fascismo alemão, baseado no nacionalismo extremista, e vai ter como os principais representantes no período entre guerras a Itália com governo fascista e a Alemanha com governo nazista. Aqui nesse quadro, eu acho que dá para a gente ter uma visão melhor comparando os três regimes, então da União Soviética, da Itália e da Alemanha. O totalitarismo soviético de esquerda, da Itália de direita, da Alemanha de direita. E aqui vocês têm os anos, né, dos regimes totalitários. A União Soviética, tecnicamente, ele durou até a dissolução da União Soviética em 91. Ele surge com a Revolução Russa de 17. Na Itália, o Mussolini assumiu o poder, o Mussolini e os fascistas assumiram o poder em 22. Mas a ditadura efetivamente fascista na Itália começou em 25. Mas geralmente o pessoal coloca 22, o ano em que o Mussolini assumiu o governo. Então, de 22 a 43, o regime de Mussolini na Itália. E na Alemanha, o regime de Hitler de 33 a 45. A base ideológica do totalitarismo na União Soviética foi o comunismo, né, quer dizer, o socialismo marxista. Na Itália, o nacionalismo extremista. Na Alemanha, o nacionalismo extremista mais o racismo, que foi muito mais acentuado na Alemanha do que na Itália. Os líderes na União Soviética, como a gente mostrou ali, o Lenin e o Stalin.
o Mussolini na Itália e na Alemanha o Hitler. O partido único na União Soviética foi o Partido Comunista da União Soviética, anteriormente chamado de Partido Bolchevique, foi mudando de nome até que chegou em Partido Comunista da União Soviética, o PCUS. Na Itália, o Partido Nacional Fascista, PNF. Na Alemanha, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, a sigla em alemão NSDAP. Por causa das iniciais dessa sigla, NS, esse partido foi apelidado de Partido Nazi ou nazista. A coletividade que o partido afirmava representar na União Soviética era o proletariado. Na Itália, a nação italiana, na Alemanha, a nação alemã. A ideia de luta entre coletividades na União Soviética era a luta de classes, entre proletariado e burguesia. Na Itália, uma luta entre nações, a Itália contra nações rivais. E a Alemanha também uma luta de nações, mas envolvendo também a luta de raças, porque o nazismo foi muito marcado pelo racismo, né? Em especial o racismo antissemita. De fato, o inimigo do proletariado, do regime soviético, era a burguesia, na visão, né, do regime soviético. Na Itália, sobretudo, o Reino Unido, o K, sigla de Reino Unido em inglês, e a França. Inicialmente, o Mussolini até manteve boas relações com o Reino Unido e com a França, mas depois ele acaba se afastando dos dois e acaba considerando os dois os principais adversários da Itália. Na Alemanha, o Reino Unido, França, a União Soviética, os Estados Unidos, que o Hitler tinha uma verdadeira repulsa, uma verdadeira hostilidade em relação aos Estados Unidos, e os judeus. A engenharia social defendida pelo regime soviético era abolir as classes, abolir a propriedade privada, para obter a igualdade social. Na Itália fascista, a ideia era de união das classes para fortalecer a nação. Enquanto que o regime soviético pregava a luta de classes, a Itália fascista vai pregar a união das classes. Na Alemanha também vai ser a ideia de união das classes, mas também de purificar biologicamente a nação alemã para criar uma raça branca superior, uma raça ariana, né, livre de raças consideradas inferiores e livre dos judeus. A polícia política na União Soviética, dependendo da época, o nome também foi mudando. Inicialmente foi chamada de Cheka, depois de GPU, NKVD e, a final e mais famosa, a KGB. Na Itália foi a OVRA e na Alemanha a SS e Gestapo. E, finalmente, o dirigismo econômico na União Soviética era a ideia de total estatização da economia, ideia não, a prática, né, porque foi aplicado isso, a total estatização da economia, eliminando assim o capitalismo. Na Itália e na Alemanha, a ideia era manter o capitalismo, mas sob uma forte intervenção, uma forte regulamentação. Os três regimes marcados por símbolos, né, que vão tentar incorporar o ideal do regime. Aqui na bandeira do partido fascista na Itália, vocês têm os fasci, que era o símbolo da união do povo romano, do poder militar de Roma, as varetas representando a união do povo, e o machado aí ao lado, né, um gume de um machado, representando o poder militar, com a ideia de que a nação unida tem força militar. O povo unido jamais será vencido, né, essa é a ideia. A união faz a força. Aqui a bandeira nazista com a suástica, né, que os nazistas acabaram adotando. A suástica é um símbolo muito antigo, adotado por várias culturas, às vezes a pré-história, mas acabou sendo associado ao nazismo e virou símbolo, né, do movimento nazista e do regime nazista. A foice e o martelo, a ideia de união entre o operariado e o campesinato, operários e camponeses, o martelo representando a classe operária, a foice representando os camponeses, virou o símbolo, né, do comunismo. Aqui é o símbolo da bandeira da União Soviética, do Partido Comunista da União Soviética. Aqui da bandeira do Partido Comunista Chinês, que é diferente da bandeira da China comunista propriamente dita, né? O vermelho aqui representando a revolução. Inicialmente, as estrelas eram a ideia de 5 elementos: madeira, fogo, terra, metal, água, mas depois eles... Aliás, minto, ao contrário. Inicialmente, a ideia era da união das classes em torno do partido representando a estrela grande. A ideia original era cada estrela menor representava uma classe: operariado,
os camponeses, a pequena burguesia, né? E a burguesia propriamente dita. Mas aí, na medida em que o país foi virando um país de fato socialista, ficou sem sentido falar em união de classes, né? Aí que eles mudaram para a ideia de que as 5 estrelas representam os 5 elementos na tradição chinesa: madeira, fogo, terra, metal e água. Ok? Vou parar por aqui e continuo nos próximos slides. Até lá.